Meu querido Senhor, minha querida Senhora, Pai de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Tem que caçar aqui, ó, por causa dessas restinhas brancas do sol que fica sobre a nossa cabeça, né? Meu querido irmão e irmã, quando nós olhamos para os nossos irmãos veterotestamentários, nossos primeiros pais, aqueles que foram obedientes, também os que foram desobedientes, nós vemos o que o próprio Deus vai ensinar para aquele povo. E nós trazemos no nosso coração essa marca da restauração, da edificação, da religião verdadeira, que foi ministrada, que foi conduzida até mesmo pelo próprio Moisés, como líder do povo de Deus. Então, quando nós olhamos, quando nós estudamos, quando nós observamos os seus ensinamentos, logo nós vamos ver o que diz a Sagrada Escritura. Êxodo 16, 32. Moisés disse: eis o que ordena o Senhor. Veja, aqui nós já vemos logo que vem o quê? A ordem. Aparece o termo ordem. Logo nós podemos observar, nós podemos ver que o termo ordem aparece. Onde não muitos de nós, sem compreender, outros poucos fortalecidos no conhecimento, perguntam de onde aparece até mesmo o sacramento da ordem. Veja, eu vos ordeno fazer isto em minha memória. Veja o que Jesus fala na instituição da Eucaristia em Lucas 22, versículo 19, versículo 20. A ordem de Jesus, veja, que ordem é? Fazer isto. Ali surge o sacramento, surge o sacramento da ordem. Por quê? Porque é uma ordem do Senhor. É uma ordem que veio do Senhor. Então veja, aqui onde aparece esse termo, olha, eis o que ordena o Senhor. Então veja, são ordenanças, são ordens do próprio Deus em pessoa. Continuemos a palavra. Que se encha dele um gomor para ser conservado para as vossas gerações futuras. Olha só. Aparece o termo ordem e aparece o termo futuras. Próximas gerações, que nesse caso somos nós, hoje. Então, quando nós olhamos para a realidade bíblica, nós vamos ver onde está ligado, aonde que tem que estar ligado, por onde, quando e através de que meio posso estar ligado a essa ordem, a essa instituição do próprio Deus. Logo você vê, meu querido irmão, que o líder do povo, sempre Deus teve um líder do seu povo, era Moisés. Depois vem seus sucessores. Hoje, nós vemos que na nova aliança, Jesus escolhe um líder para o seu povo, Pedro. E logo vem os seus sucessores, os papas. Depois de Pedro foi Lino, depois de Lino Cleto, depois de Cleto Clemente, depois Evaristo, depois 267, hoje com o atual sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Então, meu querido Senhor, nós vemos no contexto bíblico essa grande e ampla verdade que sempre Deus esteve com o seu povo. Se fez presente com o seu povo. De que maneira? Através dos líderes daquele povo. Quando eu digo no plural, líderes, porque teve os seus sucessores. Os seus sucessores. Então, logo nós vemos que a palavra de Deus nos diz: e Abraão se tornou o pai de todos os crentes na fé. Ou seja, o pai de todos os cristãos pertencentes à Igreja de Cristo, fundada por ele. Sempre católica e apostólica. Ou seja,
apostólica romana, seja apostólica melquita, seja apostólica maronita, seja apostólica copta e assim. Então, meu querido irmão, nós estamos vendo que a ordem, Moisés diz, eis a ordem do Senhor. Então aqui nós vemos aparecer a ordem. De onde vem o termo ordem? O Cristo é sumo sacerdote, diz a Epístola aos Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque, sem genealogia. Seu nome, Rei de Salém, Rei de Justiça. É o próprio Jesus em pessoa que aparece a Abraão. Os termos bíblicos que vai debulhando, que vai desenrolando, e com o desenrolar do tempo, com os exegetas, com os teólogos, com os apologetas, com os estudiosos das Sagradas Escrituras, claro, da Igreja Cristã, como grandes estudiosos, Santo Agostinho, São Jerônimo e tantos outros estudiosos das Sagradas Escrituras, vai desenrolando, não é? O próprio Santo Eusébio, na sua obra eclesiástica, vai desbulhando para nós a Sagrada Escritura. Se você ler a Epístola de Barnabé, também ele vai desbulhando as Sagradas Escrituras, vai nos mostrando esse termo amplo, da qual devemos enxergar principalmente a parte veterotestamentária. E continua a palavra, que deve ser conservado por todas as gerações. Mas a ordem do Senhor para ser conservado por todas as gerações, o que é isso, Moisés? Desenrole para nós, vamos lá. A fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto. Aqui está. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está passando por algum deserto? O pão da Eucaristia é o sustento. Você está passando por algum deserto, como esse povo passou? Para que esse povo atravessasse o deserto, foi necessário que descesse para eles um pão do céu, um pão já preparado, o maná. Prefiguração do pão vivo descido do céu, João 1,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Aqui nós estamos vendo que o pão veterotestamentário, ele é uma prefiguração do pão da nova aliança. Pois pegando o pão, depois de ter dado graças, Eucaristia é significação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Veja, no que se torna esse pão? Isto é o meu corpo. Veja, para que as nações futuras pudessem saber que foi através do pão que Deus lhes deu, para que fossem fortificados, para que fossem sustentados e conseguissem atravessar o deserto. Meu querido irmão, o deserto é este mundo da qual atravessamos. E sem a Eucaristia você não vai aguentar. Você católico, você que se diz, você que é católico, vamos usar esse termo. Se você não for uma pessoa eucaristizada, uma pessoa que comunga Jesus na Eucaristia, você não vai aguentar atravessar o deserto. De que maneira, irmão? Confessando meus pecados através do sacramento da confissão, aprontando o altar, deixa a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão. E nós podemos nos reconciliar, já aparece o termo reconciliar, reconciliação, o sacramento da reconciliação. Reconciliai-vos com Deus e com o irmão, através do sacramento da confissão, para que aí esteja apto a comungar Jesus, a receber Jesus na Eucaristia, a cada santo culto da missa. É o que está dizendo a palavra. Veja, primeiro aparece o termo ordem. E quem é que aparece, por aparecer o termo ordem, lembramos do quê? Dos padres, dos bispos. A Eucaristia, Jesus presente vivo na Eucaristia, no pão, não pode ser dado de outra forma senão pelas mãos dos padres, dos bispos. Por isso aparece o termo ordem. Então veja, quando nós olhamos para o texto veterotestamentário, nós temos que desenrolar, porque ele está falando, esse texto, de algo que vai acontecer na nova aliança.
O próprio Jesus, sumo sacerdote, o que foi que eu disse? Segundo a ordem de Melquisedeque. Segunda ordem, veja, aparece outra vez o termo ordem. Em bodas de Caná, Jesus ordena-lhes, veja, aparece o nome, veja aparecer outra vez o termo ordem. Encher as talhas, veja. E ali está a prefiguração maravilhosa de quando, não é, os coroinhas, acólitos, ministros extraordinários, enchem as âmbulas, não é, do pão que vai se tornar carne. Ali está a maravilha, é ordem de Jesus. Então esse pão deve ser conservado, esse pão deverá servir para as gerações futuras. Presta atenção, quando o texto bíblico diz: e Moisés disse a Arão: toma uma vasilha e põe nela a quantia de um gomor de maná e deposita-o dentro do Senhor, a fim de conservá-lo para vossos descendentes. Aqui está. Quem são os descendentes? Eu e você. E esse maná foi colocado dentro da arca da aliança. O maná descido do céu. E nesse maná estava quem? A essência. O que é a essência? A presença do Senhor. Ali estava as tábuas dos mandamentos, dos 10, o decálogo, que Deus escreveu com o seu próprio dedo no Monte Sinai. E estava também o cajado de Arão, que floriu e deu frutos. Aí estava a presença de Deus. A presença de Deus não estava naquela caixa, simbolicamente, como falam as heresias atuais, que é a caixa mágica, uma caixa poderosa. Não, era a essência. A igreja não vê o que está por fora, mas o que está por dentro. Porque a essência era o que estava dentro da caixa. Não era a caixa a essência, era o que estava dentro da caixa. Por cima estavam os querubins da glória, porque ali estava a essência, a presença do Senhor. No pão, no maná descido do céu, na vara de Arão. Na vara de Arão, essa vara de Arão vai representar o líder do povo de Deus, vai ficar para o próximo sucessor, e aí vem, né, o sacerdócio. Essa vara, na nova aliança, vai ser transformada em chaves. Eu te darei as chaves, Jesus promete a Pedro, quando escolhe ele como chefe da igreja, em Mateus 16, 19. E as chaves vêm passando, 267 chaves. Até hoje, o líder, o atual Papa Francisco, o líder dos cristãos. Então aqui nós vemos que apareceu o termo ordem, nós vemos que apareceu o termo pão, nós vemos que apareceu o termo gerações futuras. Tudo a ver com o sacerdócio e a Eucaristia. Não tem Eucaristia sem o sacerdócio apostólico. Irmão, o que é o sacerdócio apostólico? Aqueles que são ordenados, que vieram da sucessão apostólica, da ordenação apostólica, através da ordem dos apóstolos. Os apóstolos ordenaram os bispos ordenaram os padres. E hoje, só quem ordena o bispo é o Santo Padre o Papa, o sucessor de Pedro. Então nós vemos essa ordem chegar até nós. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos uma prefiguração da nova aliança. Quando se fala no pão, a Eucaristia, quando se fala na ordem, o sacerdócio. E quando se fala que deve ser guardado, e foi guardado numa caixa dourada. Hoje você olha a caixa dourada, é o sacrário. Nas paróquias, nas dioceses, está lá o sacrário. E quem está dentro? A essência, o pão descido do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ali está a essência, no sacrário. Esperando os verdadeiros filhos adorar, esperando os verdadeiros filhos e prestar um culto de adoração, esperando os verdadeiros filhos recebê-lo como seu Senhor no seu coração, através da comunhão na Santa Missa. Os eucaristizados. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Aí está. Esse pão vivo é a essência, é o poder, é a graça e a salvação. Moisés disse um dia para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu já não quero mais ser falado por intermediários, eu quero falar viva voz contigo. E Deus permitiu Moisés ver apenas, não é, as costas dele.
Se põe na fenda da rocha, quando eu passar tu verás. Moisés se colocou na fenda da rocha, e Moisés viu, quando Deus passou, viu as costas dele. Tão grande temeridade tinha Moisés com Deus, o líder de Deus, o líder do seu povo. Para hoje essas heresias fazer o que fizeram com o pai das heresias, Lutero, e você vê a situação que está. Não é? Cada qual tomou a régua na mão e hoje é da sua própria maneira, sua própria vontade, que não é a vontade de Deus. A igreja do Senhor continua intacta, perfeita, com o seu líder, Papa Francisco. Então, aqueles que saíram do Papa, que saíram da igreja, eles perderam a sucessão apostólica. Porque só tem sucessão apostólica se permanecer com o Papa, se permanecer em comunhão com a Santa Sé. Saiu daí, perde essa sucessão apostólica. Então os sacramentos já não são mais válidos. A Eucaristia, o pão já não se transforma mais na carne de Cristo. O vinho já não se transforma mais no sangue de Cristo, porque já não tem mais sucessão apostólica, porque está fora do sucessor de Pedro. Está compreendendo, amado? Quão rico é esse ensinamento? Esse pão, a ordem, o pão, deverá ser conservado, guardado no sacrário para os verdadeiros filhos. Versículo 34. Arão, segundo a ordem do Senhor a Moisés, depositou diante do testemunho para ser conservado. Aqui está. Quem foi que levou o pão? Quem era que tinha a ordem de pegar o pão para levar, para ser depositado na Arca da Aliança? O sacerdote Arão, porque era sacerdote. Aqui está. Aqui está, nós olhamos para os leigos, a representação do leigo em Moisés, né? A profecia dos leigos, o engajamento dos leigos na igreja, e vimos do sacerdote, do sacerdócio. Arão tinha permissão, como hoje nós vemos que nós só podemos receber os sacramentos através dos sacerdotes, através dos padres. Principalmente o maior de todos os sacramentos, a Eucaristia, da qual está Jesus, presente, vivo e real. Sem padres, nós não temos como receber Jesus, presente, vivo e real, na Eucaristia. Porque não tem como acontecer o milagre da transubstanciação, ou seja, da transformação do pão na carne, do vinho no sangue, sem o padre. Não tem como. Está entendendo? E nós ainda sapecamos a língua falando mal dos nossos padres. Claro, a Sagrada Escritura diz que tem que corrigir o presbítero com 1 ou 2, 3 testemunhas. Mas nós temos que rezar pelos nossos padres. Temos que orar, colocar o joelho no chão, agradecer ao Senhor, porque nós temos um padre, da qual, através de suas mãos, nos é dado o maior dom. A vida eterna, porque quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Então está aí o maior dom, a Eucaristia, é o próprio Jesus. Então vamos orar pelos nossos padres, vamos orar para que eles continuem firme e forte na fé, porque com eles nós temos, enquanto temos tempo, nós temos tempo agora, mas virá um tempo da qual não teremos mais tempo, da qual não teremos mais padres, porque vão ser caçados, vão ser assassinados pelo reinado do anticristo, com a igreja falsa que virá por aí. Vão caçar os padres apostólicos, os que estão com o Papa, para serem assassinados, para que seja suprimido o sacrifício perpétuo, a celebração do santo sacrifício, a missa. Mas, como diz o padre Roger Luiz da Canção Nova, nem que seja com pão da padaria nas cavernas, nas serras, nos montes, nas montanhas, mas será celebrado o santo sacrifício. E Jesus disse isso. Quando for suprimido o santo sacrifício, a abominação que vem na asa do devastador devastará o mundo. Porque é por causa da missa, por causa dos escolhidos, que o mundo ainda não sucumbiu. Mateus 24, 23. Então vamos assumir na nossa vida. Vamos assumir no nosso coração. Eu procurando um lugar, né, que não tenha resta. Né? Então vamos assumir na nossa vida essa grande verdade enquanto ainda temos tempo. Oremos pelos nossos padres. Né?
Oremos pelos nossos sacerdotes, oremos pelo Santo Padre e o Papa, por toda a igreja. Porque assim como esse texto nos mostra, é realizado pelo próprio sumo sacerdote Jesus na nova aliança, quando nos deu de sua carne e quando institui o sacramento da ordem para os apóstolos, para os sucessores dos apóstolos, bispos, para os padres. E hoje temos a graça de pertencer à igreja que tem sucessão apostólica, a Igreja Católica Apostólica, porque está com o líder, com o sucessor de Pedro. Toda igreja que saiu do sucessor de Pedro já não é mais igreja, é seita. Não importa se foi bispo, não importa se foi padre, que saiu da Igreja Católica Apostólica, que está com o Papa, que saiu do Papa, que não tem mais comunhão com a Santa Sé. E aqui eu quero colocar sede vacantista, veterocatólicos, anglicano e outros, né? Não tem mais sucessão apostólica. Perderam a sucessão apostólica. Então, estou aqui mostrando para você a ordem e o pão, o sacramento da ordem e o pão, hoje está vivo e forte na nova e eterna aliança. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.